Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Eu sempre ouvi que a noite esconde perigos, só que nunca acreditava nessas coisas. Porém, tudo mudou naquela ocasião. Me chamo Gustavo e sempre me virei como podia para sustentar minha família. Eu nunca tive só um ofício. Já trabalhei de porteiro, vigilante, motorista e até entregador. Após estar casado por mais de 5 anos, minha esposa Valéria me contou que estava grávida. Enfim, iríamos ter o nosso primeiro filho. Contamos felizes a todos os nossos familiares o motivo de nossa alegria. Na época, eu tinha um emprego razoável e trabalhava com a função de serviços gerais em um supermercado. E apesar de ser cansativo, dali eu conseguia sustentar minha esposa. Mas infelizmente, quando ela chegou no terceiro mês de gestação, ela sofreu uma queda e tive que levar ela às pressas para o hospital. Naquela noite, ao falar com os médicos, fiquei aliviado, que Valéria e nosso bebê estavam bem. Porém, o médico foi bem sincero e disse que a partir daquele momento a gestação dela tinha se tornado de risco. Ele me deu todas as orientações de medicamentos e cuidados que ela deveria receber, além de que falou que ela não poderia fazer esforço algum. Naquele momento, eu ainda não imaginava o quão sério era aquela situação. Minha esposa tinha desmaios, enjoos e sangramentos constantes. A gestação dela foi mais internada do que dentro de nossa casa. Eu percebi que tudo era muito caro e eu não estava suportando as contas. Estouramos nosso cartão de crédito, atrasamos contas de energia e tudo foi ladeira abaixo. Para completar, eu fui demitido, mas não podia desistir e mesmo com dificuldades, consegui um ganha-pão. De manhã, eu era ajudante de pedreiro e de noite era entregador. Mesmo exausto, um pouco de dinheiro aparecia e pude comprar o que minha esposa precisava e o enxoval do nosso bebê. Como entregador, às vezes eu conseguia algumas gorjetas e em uma noite lucrativa ganhava uns R$ 40 a mais. Tinha um bairro mais afastado da cidade em que eu morava e para lá, absolutamente ninguém fazia entregas no período da noite. Devido ser muito longe, era comum acontecer assaltos e roubos. Uma certa noite, minha chefe disse que alguém queria que eu entregasse uma pizza nesse bairro mais afastado. Ela conversou e disse que a pessoa tinha dado uma quantia a mais pela entrega e já tinha adiantado uma gorjeta. Devido a essa pessoa ter gastado bem mais e eu tinha ganhado uma grana a mais também, resolvi ir até esse bairro e fazer a entrega. Depois que saía da cidade e entrava nesse bairro em questão, a estrada era de terra e só tinha muita mata, além de eu só ter como iluminação os faróis da moto. Eu cheguei na casa da pessoa e fiz a entrega, e tudo correu bem. Então, decidi voltar, só que a volta não foi nada tranquila. À medida em que eu retornava, eu percebi que estava sendo seguido. Eu olhei para trás e mesmo estando escuro, eu vi que não tinha nenhum carro ou moto ali, e percebi que o barulho vinha da mata. Então, do nada, eu escutei uma espécie de esturro, e um barulho como se algo tivesse encostado na moto. E quando olhei para trás, vi aquele cachorro bem grande, correndo atrás de mim. O jeito que aquilo se movia era anormal, e o som de suas passadas quando se chocavam com o chão dava a impressão que ele era bem pesado. Por pouco, eu não caí da moto, e senti que devia acelerar o máximo que podia. E ao olhar pelo retrovisor, eu consegui ver aquilo. Era bem parecido com um cachorro, muito peludo e forte, e tinha olhos vermelhos. Corria tão rápido que praticamente me alcançava de moto.
Ele fazia uns barulhos estranhos, como se estivesse rosnando, enquanto corria atrás de mim. O mais perturbador é que aquilo era estranho, e eu nunca tinha visto nada parecido em minha vida. Apesar de que parecia que eu nunca ia sair daquela estrada, enfim avistei as luzes da cidade, e acelerei o máximo que pude. Por algum motivo que eu não sei explicar, quando cheguei na cidade onde tinha iluminação, aquilo parou de correr atrás de mim. Daí você pode até dizer: "Ah, era só um cachorro então." Foi aí que a parte mais assustadora aconteceu. Quando olhei para trás pela última vez, ele ficou de pé, parado me encarando, como uma pessoa. Então ele grunhiu e foi embora, voltando para aquela mata escura. Eu segui meu caminho e voltei para a pizzaria, e chegando lá, eu estava muito pálido, e custei a me recuperar. Nada mais aconteceu comigo, mas não sei o que teria acontecido se aquela coisa tivesse conseguido me pegar. Após esse acontecido, eu nunca mais fiz entregas naquele bairro, e graças a Deus nunca mais vi nada de estranho e assustador. E seja lá o que fosse aquilo, quando me lembro, me causa calafrios, até hoje. Olá, me chamo Marino. Essa história quem me contava era minha avó Emília. E mesmo parecendo algo inventado, junto com ela suas irmãs garantiam que tudo aquilo que elas diziam era verdade. E vou contar para vocês do mesmo jeito que ela me contava. A comunidade onde Emília morava se chamava Botafogo, e ela era a única parteira da região. Até comunidades vizinhas chamavam ela para ajudar nos vários partos. E ela também auxiliava muitas mães no processo do pós-parto. Como ela tinha bastante experiência, sempre dava ensinamentos às mães de primeira viagem. Um parto em especial deu muito trabalho a ela. Era uma moça que se chamava Clarice. O parto durou por mais de 2 dias. E mesmo exausta, conseguiram salvar a criança e a mãe. Como Clarice era mãe de primeira viagem, ela pediu a Emília que lhe acompanhasse aquele primeiro mês. Ela, gentil, disse que ia ajudá-la, com tudo o que podia. E realmente ajudou. O primeiro mês de vida daquele bebê estava sendo acompanhado com muito cuidado e amor. E tudo estava indo bem. Só que o tempo foi passando, e chegou o dia de Emília ir embora. E a mãe ficou sozinha com o filho. Os dias se seguiram, e a partir do 3º mês de vida da criança, as coisas começaram a ficar bem estranhas. Aquela mãe estava perdendo peso, da noite para o dia, e o bebê tinha uma fome que não passava. Em uma tarde, quando Emília foi vê-la, percebeu que ela estava com uma aparência muito maltratada, e perguntou o que estava acontecendo. Clarice respondeu que seu bebê sempre estava com fome, e que o mantinha quase o tempo inteiro no peito, e seu filho mamava pela noite inteira. Emília disse que aquilo não era saudável, nem para ela, nem para o seu filho, e ela devia parar com aquilo imediatamente. Clarice disse que faria tudo pelo seu filho, e não seguiu os conselhos de Emília, e à medida que os meses foram passando, ela já estava a pele em cima dos ossos, enquanto seu filho não parava de engordar. Emília disse que ia tentar mais uma vez falar com Clarice, tentar ajudá-la de alguma forma. E naquele mesmo dia, toda a comunidade ficou apavorada. Depois do meio-dia, uma vizinha de Clarice saiu gritando, aos 4 ventos pedindo ajuda. Quando Emília perguntou o que estava acontecendo, essa vizinha em questão disse que tinha um bicho matando a Clarice. Naquela hora, ninguém entendeu nada, e todos foram à casa de Clarice, ver o que estava acontecendo. E quem estava ali presente se deparou com aquela cena perturbadora. Clarice estava deitada em uma rede, no pátio de sua casa, e tinha muito sangue ali. Quando Emília foi olhar a rede, aquilo não era um bebê. Ela descrevia como se fosse uma espécie de lagarta, só que do tamanho de um bebê, e aquela coisa estava se alimentando de Clarice. O que seria uma criança para estar sendo amamentado? No lugar tinha uma criatura, se alimentando do sangue dela. Todos ali tentavam acordar Clarice, e não conseguiam arrancar aquela coisa que se alimentava dela freneticamente.
Quando enfim conseguiram acordar ela, mesmo fraca, ela não largava aquele bicho. Ela dizia que aquilo era seu filho. Todos discordavam e diziam que era um monstro. Ela expulsou a todos de sua casa e disse que ninguém encostaria um dedo sequer no seu filho. Ninguém podia fazer nada, e só o que puderam fazer foi se afastar. Os mais antigos diziam que o verdadeiro filho dela já tinha sido levado há muito tempo, e que como mãe ela não percebia isso, e achava que aquilo ainda era o seu filho. Não demorou muito e encontraram Clarice sem vida. Ela tinha literalmente secado até a morte. E enquanto ao suposto bebê, até hoje ninguém sabe o que é aquilo, que tomou a forma de uma criança e ceifou a vida daquela pobre mulher. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixa seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.